Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Começando mais um programa Pontos de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Hoje estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhossi, juntamente com o nosso querido amigo, ele que é sargento do tiro de guerra, Antônio Carlos Santos Júnior, ele que é chefe de instruções do TG 02043, além de alguns atiradores do tiro de guerra, falando sobre esse novo momento do tiro de guerra aqui em Tupã, o sargento que assumiu no último dia 13 de janeiro de 2017, uma nova filosofia de trabalho, algumas mudanças importantes para a nossa cidade e o tiro de guerra que tem um trabalho fundamental, importante, na instrução desses jovens e também auxiliando em muitas causas, muitos projetos, muitas campanhas que são realizadas aqui em Tupã. Presidente, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o Sargento Júnior, assumindo o tiro de guerra e também com projetos importantes, com apoio sempre também da Câmara Municipal. Bom, nós que agradecemos a presença então do nosso companheiro e já amigo Júnior, tupanhense, e também dos atiradores que aqui estão, Glaucio. E eu sempre falo que é um prazer porque nós no dia a dia convivemos. E nós estivemos lá recentemente, lá numa apresentação dos atiradores, nós vimos uma festa bonita, onde a população a cada vez mais está acompanhando, está presente ali nessas apresentações. Eu me lembro aí, algum tempo atrás, coisa aí de 10, 15 anos, era diferente, não tinha essa abertura toda. Hoje o TG, o tiro de guerra, os comandantes que estão à frente, eles fazem essa questão de estar aí junto da comunidade, prestando serviço, que nós vamos falar daqui a pouco, a importância do tiro de guerra na cidade e na região onde presta esse serviço. Então é um prazer nós estar recebendo aí o Júnior, todo o pessoal, seus atiradores, e a população de casa, com certeza, hoje vai conhecer um pouquinho mais da vida dos atiradores, de que formas eles se ingressam, qual a importância na vida desses atiradores, como eles entram nesse ano e como eles também, quando terminam, a bagagem que eles levam desse tempo que eles estão aí no tiro de guerra. Sargento, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. E um detalhe, o sargento é de Tupã, prata da casa, e uma alegria. A gente viu que a população recebeu com muito carinho essa notícia, o senhor assumindo agora o tiro de guerra, além da competência, além do trabalho, a excelência do trabalho, por ser tupaense. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado, bom dia aos telespectadores, bom dia ao nosso presidente, bom dia a você também e os demais telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação enorme, voltar para casa depois de 23 anos. E essa volta a gente vem com uma bagagem de experiência conquistada aí durante praticamente 24 anos de vida militar. E como eu já falei em gestões anteriores, em outras oportunidades que nós tivemos aqui também, nasci aqui, estudei no nosso querido Helena Pavanelli Porto, em Tivanuíri, depois segui carreira militar começando lá no município de Lins, no 37 Batalhão de Infantaria Motorizado, fui soldado, fui cabo, sargento temporário, passei por várias graduações, ao qual fui aprovado, logicamente, em 1996 para o concurso de sargento em Minas Gerais. De lá, rodei um pouquinho, fui para Cáceres, depois para Aracaju, me graduei em Ciências Biológicas, depois voltei para Coxim, aí viemos participar também na primeira vez da missão de paz no Haiti, depois fui morar no Rio Grande do Sul, voltei para São Paulo, mas dessa vez no litoral, foi quando nós tivemos o segundo episódio, ou seja, de ida ao Haiti devido ao terremoto. Então, paralelo isso aí, perdão. Não, fica à vontade, pode concluir. Paralelo isso aí, a gente procurou sempre nos aperfeiçoar e ao mesmo tempo congratular com a nossa sociedade, tentando justamente a cada momento, interagir um pouco, aprender um pouco das nossas ONGs, participar também juntamente com as nossas igrejas em atividades sociais, festivas e principalmente em ajuda ao próximo. O Exército ele sempre se preocupou com o próximo, desde a sua criação. A gente sempre buscou servir ao próximo, principalmente à sociedade nos dias atuais. O Brasil, presidente, tem como uma característica um país pacífico, graças a Deus. Mas o nosso Exército tem uma participação fundamental, importante, como o senhor disse aqui, a pacificação do Haiti, agora com o terremoto do Haiti, as Forças Armadas sempre atendendo a pedidos de outros países, auxiliando, mas graças a Deus temos uma característica de ser um país pacífico. E a gente acompanha também, sargento, através da imprensa, as campanhas por parte do governo
falando da importância do jovem se alistar, né, nas Forças Armadas. Né? Nós temos hoje o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e a gente viu o interesse, a gente percebe que de uns anos para cá houve um interesse maior, né, uma curiosidade por parte dos jovens. De repente o jovem se identifica mais com uma carreira militar, uma outra carreira, e eu acredito que no passado, né, alguns anos atrás, o jovem, eu não quero fazer tiro de guerra, arrumava até um jeito de, né, ser dispensado. E a gente percebeu que alguns anos para cá, isso mudou um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama do passado, agora o interesse dos jovens, né? Eu acho que até a forma de mostrar que as Forças Armadas realizam um trabalho muito importante para a nação. Na realidade, o que existia no passado, né, aquele receio, aquela negativa, né, de achar que as Forças Armadas eram, de certa forma, uma obrigatoriedade, mas como, né, algo que sacrificasse, com punições, com atitudes severas que não lograssem êxito em conhecimento do jovem. Uhum. Com o andar da carruagem, nós percebemos que atualmente as coisas mudaram. Hoje acabou o castigo físico, hoje você não pode mais, né, até mesmo realizar situações que no passado nós éramos submetidos. Atualmente nós tentamos mostrar uma nova versão. O nosso comandante do Exército, né, nas Vilas Boas, ele trabalha e rege, ele prega muito disso, que é justamente efetuar e principalmente respeitar, né, os valores éticos e morais, aonde a gente soma parcerias com a sociedade. Ou seja, no momento em que eu trato mal um membro da sociedade, né, eu ao mesmo tempo não tenho uma resposta na frente, porque quem nos mantém, quem nos sustenta são a sociedade. Então hoje você tem uma via de mão dupla, você vai e volta, ou seja, servindo o próximo e principalmente, né, mostrando um novo layout do Exército. Então hoje a gente abre os nossos portões, eu posso dizer para você, não só no Brasil, mas fora dele também, nossas embaixadas, com a intenção de mostrar que o Exército Brasileiro está de portas abertas para esses jovens, não só do segmento masculino. Hoje em dia a gente tem aí praticamente meninas que entraram hoje, recentemente, agora mês passado, na nossa Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Já tem planos para 2019, o segmento feminino também já ingressar como sargento também feminino, não digo nas armas, né, mas também de quadros. Nós estamos, por enquanto nós só temos na área da saúde, né, mas em outras áreas específicas, a parte bélica, fazendo com que, de certa forma, a sociedade sinta-se, né, ou seja, prestigiada. E o jovem perca aquele medo, aquele receio de achar que as Forças Armadas é apenas um ato, né, de obrigação. Não, nós temos também um lado bom dessa coisa. Sacrifica em levantar? Sim, mas qualquer emprego hoje sacrifica, né? E o senhor falou que depois de 23 anos, retornando a Tupã. E o senhor citou aqui um pouquinho da sua história nas Forças Armadas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho das experiências que mais marcaram a trajetória do senhor, a carreira do senhor, de repente até essa situação do Haiti. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses momentos bons e, infelizmente, alguns ruins que o senhor deve ter passado na trajetória, na carreira. Eu acho que dos momentos, assim, vou citar 3 momentos que eu passei. Um deles foi quando eu estava numa operação no Rio Guaporé, que divide ali o estado do Mato Grosso com a nossa Bolívia, né? E a gente estava indo para uma operação chamada Operação Abraço, que encontrava com o pessoal lá de Rondônia. E a gente se deparou com uma família que tinha, né, perdido a sua embarcação, estavam todos segurando num tronco de árvore e com 2 crianças, né? Então ali a gente parou toda a operação, nós estávamos em um pelotão, né? A gente tinha que chegar inclusive no horário, nós retardamos a nossa chegada, justamente porque nós tínhamos que naquele momento prestar o apoio. E como ali tudo era água, na época que a gente estava, na época que a gente chama das cheias, né, do Rio Guaporé, nós chegamos até uma próxima localidade que prestamos o apoio. Então, assim, tinham crianças que tinham, que me recordo, tinham 2 anos. Então, assim, a família só não veio a óbito mesmo ali porque a gente chegou naquele momento, né? Então, agradeceram tudo. Esse foi um dos momentos, né? Outro momento gostoso foi quando eu estive no Haiti na primeira vez. Por mais que esteja aquela fase de combate, a gente procurou justamente mostrar algo diferente. Claro. E nós fizemos justamente o quê? Focamos, né, no ensino daquelas crianças que ficavam na frente da base brasileira. Na época quem comandava lá era o Coronel Barroso Magno, hoje já está na reserva, e o coronel percebeu que crianças que ficavam na frente da base pedindo comida poderiam ser úteis em alguma coisa no futuro. A gente estava no começo das missões ainda, no 6º contingente, a gente recrutou esses meninos e começamos a dar educação, ou seja, ensinar a língua portuguesa, informática, asseio corporal. E quando eu estive na segunda vez no terremoto do Haiti,
Esses garotos que naquela ocasião tiveram conosco eram nossos intérpretes na missão. Olha que bacana. Ou seja, o que nós ensinamos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, em 2006, eles foram úteis justamente, né, nesse momento. Né? Plantaram uma sementinha. Exatamente. Isso foi um dos momentos que me marcaram. E o terceiro que eu posso dizer foi quando eu trabalhei no Nordeste, numa entrega de água. Então a gente tinha a Operação Pipa, que ainda persiste nos dias atuais, levando água para aqueles nossos irmãos que mais precisam. E um belo dia a gente saiu para entregar água, né, fiscalizar. E quando nós passamos na comunidade, uma senhora veio agradecer com uma carta, dizendo que a água seria útil para o banho, para os animais, para tal, e que queria que nós passássemos novamente no final da tarde para jantar com eles. Olha que bacana. E a gente sabe que já é uma limitação, a gente é orientado para que não ocorra esse tipo de procedimento, né, até porque não é o caso. E naquele momento, quando eu falei para ela que não poderia, porque a gente tinha outros afazeres, ela se chateou. E a gente sabe que o sertanejo, quando ele muitas vezes te convida e você recusa, já passou por isso, né? Recusa. Você recusa, é como se fosse uma falta de respeito. E aí ela, não, porque eu não, meu senhor, tudo bem. Então a gente vai terminar o trabalho, por volta das 18 horas nós voltamos. E ao voltar, eu percebi a felicidade estampada nas crianças, né? Que vieram assim, todos de banho tomado na frente da casa e ao mesmo tempo fizeram uma galinha, gelaram uma água, não sei como, que depois eu fui descobrir que tinha uma bateria de uma geladeira, que ligava uma geladeira. Então, assim, momentos que para nós, né, que daqui no Sudeste, estava acostumado com tudo conforto, se falta uma energia, você já reclama. Quando você chega lá, encontra uma situação precária e a pessoa te oferece isso, então, assim, foi um dos momentos que marcaram muito a minha carreira. Acho que são momentos emocionantes. Exato, né? Não volto mais, né? Como eu falo, se você não teve naquele momento... Acho que é o que mais gratifica, né? Sim, a recompensa do trabalho. Exatamente. Não é dinheiro, não é nada, mas você saber que você foi útil ali. No Rio, você ajudou alguém. No Haiti, né, no momento de tempestade, no momento de guerra. E lá no Nordeste, você levando água, que é essencial para o nosso corpo, né? Eu acho que, né, presidente, a função das Forças Armadas é, lógico, proteger a nação, proteger as nossas fronteiras, fiscalizar as nossas fronteiras, mas acho que a essência, né, o principal objetivo, acho que é cuidar das pessoas, ajudar em momentos como estes, relatados pelo sargento. A gente ouvindo aí o sargento falando sobre esses acontecimentos, claro que tiveram outros bastante, muitos, né? Mas quando a gente pensa no Exército Brasileiro, né, muitas vezes a gente pensa na guerra, né? Exato. O Exército vai para a guerra, claro que tem que estar pronto para tudo e evidentemente que no mundo de hoje a gente não pode descartar. Mas eu vejo o Exército Brasileiro, né, como as Forças Armadas, exatamente isso, né? Como você falou, no Haiti, o terremoto, né, isso é catástrofe da natureza, que você está ali, pessoas que você não conhece, línguas diferentes, e a pessoa está lá dispondo o trabalho, ajudando, salvando vida, né? Isso é que eu acredito que o Exército Brasileiro, exatamente é isso. O Exército Brasileiro é feito para a paz, né? Nós, como o Glaucio falou agora há pouco, nós somos um país de paz, graças a Deus, né? Quando diferente de alguns países que já formam as crianças para a guerra, mas guerras armadas, para matar, para tirar vida, né? E o Exército Brasileiro, ao contrário, a gente vê que os jovens são formados, como eu disse, também, se for para defender, vai defender, mas são formados, na grande maioria dos seus trabalhos, como trabalhos sociais. Como trabalho que vai atender, que vai, como você falou, no Nordeste, água, lá em Rondônia foi a questão da enchente, no Haiti é a questão de terremotos, enfim. É isso que eu acredito que, falando em termos de mundo, que o mundo teria que ser dessa forma. Eu acho que a pessoa pegar hoje aí uma arma para tirar a vida de um irmão por poderes, por ganância, né? Nós temos que salvar vidas. E o Exército Brasileiro nosso, graças a Deus, eu vejo como um todo. E agora cada vez mais, né? E porque eu sou vicentino e já passei por muito disso, quando os nossos jovens vão lá fazendo a campanha de quilo, essa campanha a gente retribui para as famílias, né? E isso é bastante importante. Mas, continuando nisso aí, só fazendo um adentro nisso, nós pensamos assim, e é para tirar uma dúvida. O grupo de vocês, a formação que vocês falam aí, o grupo que está começando agora,
Eles têm aí 10, 12 meses, acho que 10 meses, né, de formação, de trabalho, de estaria, muito bem. Depois disso, eles ficam algum tempo vinculados e se houver uma necessidade de ser chamados por qualquer eventual, ou seja, para pacificar, ou para isso, ou para guerra, em que período são chamados, depois de chamar, por exemplo, vai chamar lá, sei lá, aeronáutica, marinha, se acabou tudo isso, agora são os jovens, eles, como que funciona isso? Até para a gente tirar uma dúvida. Na realidade é o seguinte, o jovem quando se alista, ele passa pelo processo, né, normal, no ano anterior, ou seja, no ano que ele completa 18 anos, aos 19 anos ele já está apto para servir. Então nós recebemos esse ano 50, que irão passar conosco até o dia 2 de dezembro, onde encerraremos a nossa formatura, né, terminando o ano de instrução. A partir daí ele recebe o certificado de reservista de segunda categoria. O que difere do segunda para o primeiro? A primeira categoria é aquele jovem que passa dentro da unidade militar, ou seja, de uma organização militar, em tempo integral, no caso de Lins, por exemplo. E ele passa também o mesmo período que o atirador. A diferença é que ele passa integral e sai primeira categoria porque ele tem algumas instruções mais avançadas, ou seja, nós chamamos de período de qualificação e avançado. E o nosso soldado aqui, não perdão, o nosso atirador, ele passa apenas um período de 2 horas, totalizando ali seus 10 meses e saindo-se reservista de segunda categoria, ou também chamado formação do guarda territorial. Em uma situação que ocorre de você precisar utilizar esse nosso atirador, ele tem ali durante seus 5 anos tendo que vir carimbar sua reservista. Ou seja, então durante esses 5 primeiros anos, eles estão aptos a ser convocados para algum exercício ou para alguma situação, por exemplo, de catástrofe ou com uma necessidade emergencial, em que você não tem uma quantidade suficiente para suprir. Isso no caso, por exemplo, dos reservistas de primeira categoria. Em exercício de mobilização, por exemplo, onde envolve militares da reserva, como serão daqui a pouco, a gente justamente recepciona esses jovens e levam para treinar 1 ou 2 semanas numa organização militar para mostrar para eles como é que funcionaria um caso de uma guerra. E aí, depois disso, até os seus 45 anos, ele ainda está apto a ser convocado. Até 45 anos? Até 45 anos. Mesmo depois de passar dos 5 até 45 anos, ele está apto. A gente vai olhar um pouquinho na história, a gente vai perceber que lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos, né, foram utilizados. Ah, mas chegaram aí para a guerra? Muitos ficaram até mesmo quando fazendo a segurança das nossas praias ou de instalações. A gente sabe que muitas vezes o inimigo, ele atua fora, mas tem o inimigo interno. Ele vai muitas vezes trabalhar onde? Em regiões, em áreas que a gente chama assim de pontos sensíveis, como estação de tratamento de água, energia elétrica, hospital, tudo isso. Minar, né? E muitas vezes, você quando tem uma frente trabalhando externo, você usa essas pessoas, esses militares, para justamente estarem nesses pontos realizando a segurança, ao qual inclusive irão ter instrução esse ano. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhossi, nosso querido sargento Antônio Carlos Santos Júnior, chefe de instruções do TG 02043, hoje falando sobre o trabalho do tiro de guerra aqui na cidade de Tupã, ele que assumiu agora recentemente no dia 13 de janeiro de 2017. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.